Tudo bom, pessoal? Vamos lá de volta, dar uma olhada agora num tema muito legal, que são os momentos do controle, ou seja, muito cobrado quando a banca vem trazendo controle, tipos de controle, é exatamente essa ideia de quando o controle ocorre, ou seja, o controle está ocorrendo no momento que a atividade está sendo executada, antes, depois. Vamos dar uma olhadinha rapidinho e ver como é que isso, quais são os conceitos principais e como é que isso pode ser cobrado. Vem comigo. Pessoal, vamos lá. Basicamente são três os momentos, ou seja, o controle anterior à atividade ser executada, o controle simultâneo que ocorre durante a atividade e o controle posterior. Obviamente, a gente tem aqui duas situações. Até aqui, no controle ex ante ou preventivo, a gente fala que é um controle proativo. Ou seja, é um controle que ocorre antes da atividade, ou seja, a ideia é que você consiga evitar que certas coisas ocorram. A partir do controle simultâneo, é um controle reativo. Ou seja, não dá mais para evitar que aquele desvio, aquele problema venha a ocorrer, tá? Como é que acontece o controle ex ante, ou seja, o controle preventivo, gente, ele nada mais é do que um controle, por exemplo, uma checagem dos itens antes da atividade ocorrer. Por exemplo, você ter um estudo ambiental não deixa de ser um controle ex ante, ou seja, você vai ter que atuar ali sobre aquele planejamento, sobre o que você deseja fazer, antes que você faça, ou seja, porque não adianta você mudar quando o dano ambiental já tiver ocorrido. Ou seja, o controle ex ante, o controle preventivo, o próprio nome está dizendo, ele é um controle que tenta, diga assim, prevenir algo de errado que venha ocorrer na atividade. Tá? O controle simultâneo, obviamente, é o controle que ocorre durante a atividade, ou seja, ela é basicamente aquele trabalho de monitoramento. Os supervisores estão fazendo muito isso durante o trabalho em uma empresa, por exemplo, uma fábrica, ou num processo que ocorra dentro do setor público. Quando existe um monitoramento no mesmo momento onde a atividade está ocorrendo, é o controle simultâneo. E, por fim, o controle ex post ou posterior, que é o mais comum, que é o controle que ocorre após a atividade acontecer, depois de que, digamos assim, todos aqueles resultados esperados já ocorreram. Tem uma pegadinha que eu gostaria de você lembrar. Muitas vezes as bancas falam que o controle, por exemplo, posterior, ele busca ver os desvios só negativos. Isso não é verdade, ou seja, o controle ele não busca só punir erro ou busca só que algo de errado não venha acontecer. Basicamente, a gente tenta aqui no controle também aprender. Ou seja, você aprende com o erro, mas você aprende também com o que dá certo. Ou seja, muito comum esse tipo de pegadinha em questão de controle, de que o controle serve só para evitar algo de ruim. Não, ele também serve para que a gente possa aprender e muitas vezes até padronizar aquilo que deu certo. Ou seja, você fez, deu certo, o resultado foi ótimo, às vezes melhor do que você estava prevendo, e você vai assimilar aquilo ali que deu certo, às vezes alguma inovação ou não, ao teu processo de trabalho, tá? Então, pessoal, lembrar só que isso aqui pode ser negativo ou positivo. Foram os momentos do controle, tenho certeza que vocês não erram mais isso na hora da prova. Um abraço, até daqui a pouco.